Valdete, toda a liderança, a missionária Vivian, a Fabi, a Cíntia que não está, gratidão pelas vossas vidas. Deus poderia. Abençoa o nosso Wi-Fi. Abençoa a imagem. Deixa rodar. Melhor, depois volta. É aqui que se inicia a formação de um novo ser. No ventre materno, está no início do seu desenvolvimento. Ainda falta um longo caminho a percorrer. Junto a ele encontra-se o saco vitelino, proporcionando os nutrientes nas primeiras semanas de vida. Por volta da 8ª semana de gestação, o saco vitelino perde a sua função. Principal. Pelas cordas. Mas se quiser, a gente para depois. Enquanto vai passando, irmão, se o Isaac quiser tirar o áudio, né? Essa parte que eu falei para Val, que estava no meu coração, tudo isso faz parte do que o Senhor me revelou. Com misericórdia, eu trabalho. É o cordão umbilical que passa a alimentá-lo com nutrientes provenientes do corpo materno. Com misericórdia, trabalho com vida e vejo todos os dias o milagre da vida. Hoje eu valorizo cada uma das minhas pacientes e das minhas gestantes. Eu tive gestantes com 10 abortos. Eu tive casais que pagaram 4 fertilizações in vitro sem sucesso. Gastaram o valor de uma casa e um carro para ter a honra de ter um bebê nos seus braços. Hoje eu quero te dizer que você, filho, deve valorizar mais a sua mãe, porque ela aceitou viver o propósito de Deus para a sua vida. Você, mãe, valoriza o seu filho. Quantas mães eu tive a tristeza de enfaixar as mamas porque o seu bebê nasceu em óbito. Ela não pôde amamentar e segurar. E quando o Senhor me ministrou essa palavra, a Valdete me fez um convite, eu falei, papai, eu ainda não sou mãe, mas o Senhor disse, filha, o que eu tenho eu te entregue será específico para cada um e cada uma que ali adentrar. Então eu quero te dizer que aqui é um útero neste momento, nós estamos gerando vidas
E você terá o privilégio de saber que Deus te escolheu para ser mãe. Agradeço que tem pais participando, que Deus te escolheu para ser pai. E é um projeto grande, o qual Deus não abre mão, que eu e você possamos viver. Quando a Val me passou o tema, levantam-se os seus filhos e dizem bem-aventurada. Bem-aventurada é o ventre daquela mãe que conseguiu gerar e conseguiu conceber. Conceber, que é o ato da concepção, o ato da vida. E quando eu estava orando, buscando ao Senhor, me consagrando de ontem para hoje, eu estou com o coração mais quebrantado, que aí, irmãos, eu falo um grande mistério. Quando a gente vai ministrar, você entra no contexto da palavra e você passa a viver, é como se estivesse gemendo com dores de parto, sentindo a necessidade, a contração, o sinal de alerta que muitas mães querem ter para ter o bebê. Só que quando nasce o bebê, nós esperamos, eu até coloquei no grupo das virtuosas, uma média de 1 a 5 minutos o cordão umbilical deixar de pulsar. Eu tenho 2 artérias e uma veia, a parte que o vídeo ia passar. Essas 2 artérias, porque você leva o aporte de oxigênio, e as veias são os nutrientes que você também direciona. Mas o bebê precisa, sobretudo, de oxigênio. Senão ele não tem condições de se manter na vida intrauterina. E dentro dessa fisiologia, dentro da obstetrícia, Deus me revelou que ao longo da sua gestação, você vai passando não só os nutrientes, o oxigênio, carboidrato, lipídios, aminoácidos, você passa as promessas de Deus na vida do seu filho. Você traz sobre ele uma legalidade de vitória, de quebra de maldições, de setas inflamadas, de dardos malignos sobre o seu bebê. Mas eu tive muitas gestantes que não conheciam a palavra. Eu tenho um pesar que quando eu recebo o plantão e a mãe, eu falo, mãe, qual é o nome do seu bebê? Ela fala, eu ainda não escolhi. E quero compartilhar com as irmãs, orando, o Senhor me mostrou que Ele escolhe o nome do seu filho e da sua filha. Quando Deus colocou no seu coração, exemplo, colocou no coração da Valdete Bárbara e Márcio Júnior, o Senhor escolheu e desceu ao coração dela e do esposo. Não é um acaso, não é uma mera coincidência, como a irmã contando do nome, né? A promessa, o Senhor falou, eu dou, e o nome da promessa é o projeto que Deus tem a realizar aqui na terra. Eu lembro que minha mãe contou, antes de estar aqui, eu recebi a bênção depois de manhã, minha mãe contou como escolheu o meu nome. Ela queria colocar o nome da Isabela, que seria Isabela o nome do meu bispo, e Manuela o nome da minha bisa. E o meu tio chegou em casa, hoje ele é pastor, e falou assim, coloca Geisa. Minha mãe, mas onde você tirou Geisa? Ele falou, existe um programa em Portugal, existe uma moça chamada Geisa. Aí minha mãe foi orar. Porque na época, irmãos, lá na Bahia não tinha recursos para descobrir quem era, se era menino ou menino. E Deus fez um propósito. Se fosse menina, Geisa. Se fosse menino, Timóteo. O nome do meu irmão do meio é Timóteo. É o nome de um dos discípulos de Paulo, né? E o segundo é Marcelo. Mas tudo isso foi o Senhor direcionando. E quando nasce um bebê, nós clampeamos esse cordão umbilical, ele para de pulsar. A partir dali, o bebê passa a expandir os alvéolos do pulmão, por isso que nós comemoramos na sala de parto quando o bebê chora. Às vezes eu passo avaliando os bebês, a mãe me diz assim, chorou a noite inteira. Eu falo, mãe, isso é bênção, parabéns. Mas ele só chora, eu posso devolver para a barriga? Eu falo, não pode mais, Deus te deu o dom da vida. Isso é o extremo do cansaço, por isso que eu desconsidero. Uma vez eu cheguei, assumi o plantão às 7 da manhã, a mãe ficou a noite sozinha. Aí o bebê chorando, o Bernardo. Eu olhei pro berço, o Bernardo com um olhar, ele me disse assim, me pega. Foi tão lindo que ele olhou, eu falo mais que eu levo acude com as minhas pacientes. Ela no leito, descansando, e ele lá. Eu falei, mãe, qual é o nome do seu bebê? Ela falou, Bernardo. Eu falei, Bernardo, prazer, eu sou a Geisa. Ele olhou, tipo, que bom que você chegou. Aí eu coloquei, peguei, ele já começou a procurar, porque, irmãos, o bebê reconhece a frequência cardíaca da mãe. O Bernardo sabia que eu cheguei para cuidar dele, mas ele sabia quem era a mãe. E na hora que eu falei, amada, vamos colocar no seu peito, ela falou, mas ele não quer mamada, ele me rejeitou, porque ele chorou a noite inteira. Eu falei, um filho não rejeita a mãe. Aí quando eu comecei a contar, falei, você sabia que desde o período inteiro da gestação intrauterino, você mandou todos os nutrientes para o Bernardo. Mas chegou uma hora, pela sabedoria divina, 37ª semana, o Bernardo começou a armazenar através do cordão umbilical, guardem isso,
todos os nutrientes chamados glicogênio, para que ele ficasse do primeiro ao terceiro dia de vida, sugando apenas o colostro. Porque quando desce o leite, você dá mais de 200 substâncias. Então muitas falam, olha, eu não tenho nada, eu não tenho leite, mas você já deu para o seu bebê mais de 200 substâncias através do cordão umbilical. E essa reserva mantém o bebê até descer o leite. O que muitas subestimam e falam, eu não vou amamentar, eu não consigo, eu não posso. E quando eu coloquei o Bernardo, posicionei, ele já foi com a boquinha procurando, e ela falou, nossa, ele sabe sugar. Eu falei, sabe. Ele reconheceu que você é a mãe pela frequência cardíaca, ele reconhece o seu cheiro, ele reconhece a sua voz. Desde o 5º mês, a 20ª semana de gestação, os bebês já ouvem. Só que a visão, o nervo óptico, amadurece no 2º mês. Por isso que o bebê não sabe o que é dia e o que é noite. As mães falam, ele troca o dia pela noite. Porque eu quero te dizer que o que você falava durante a gestação do seu bebê, ele já recebia o amor, a promessa, a satisfação, as orações. Essa mãe que está aqui no canto, que ela falou que já orava sem conhecer a palavra, porque o Senhor já tinha sondado o teu coração. As tuas orações subiu ao trono. O Senhor falou, é um projeto meu, eu guardo, eu zelo. E as palavras que vocês falavam durante a gestação, irmãs, nutria esse bebê para que hoje estejam aqui na presença do Senhor. E o que eu acho mais lindo, que através do cordão umbilical, você passa todos os nutrientes que o bebê guarda para o resto da vida. Só que trazendo para a vida espiritual, o Senhor me mostrava que o elo que você tem com o seu filho, a sua filha, que ainda que não esteja aqui, o Senhor manda te dizer que não se quebra no 1º a 5º minuto de vida, é para o resto da sua vida. Aleluia. Você traz sobre ele algo que só uma mãe pode trazer. Semana passada eu estava conversando com a minha cunhada, falando da oração. E aí ela me questionou por que Deus revelava para ela, detalhe, ela está lá na Bahia, meu irmão em Tocantins. Por que ela revelava para ela que tinha que orar pelo meu irmão? Aí eu cheguei, parei de cozinhar, falei, Denise, deixa eu te entregar algo da parte do Senhor. Quando nós estamos dentro da nossa residência com pai e mãe, solteiros, o pai e a mãe têm total legalidade sobre a vida de um filho. Irmãs, guardem isso com carinho. Quando você sai da sua casa e forma uma só carne com o seu esposo, você traz sobre ele e ele traz sobre você as bênçãos do Senhor. Então, quem abençoa a vida de um esposo é a esposa. E aí eu convenci ela a orar mais, que ela não tinha relacionamento com Deus. Eu falei, ore mais, jejue mais e busque mais. Quando eu fui ministrar e buscar a revelação dessa palavra de hoje, o Senhor diz, filha, assim faço eu com os filhos. Quando os pais e as mães oram, eles jogam sobre os filhos, trazem sobre eles uma aliança eterna que não será quebrada. Eu vou citar um exemplo lindo. Aqui nós temos a primeira menção que eu quero citar em Êxodo 2, quando Joquebede aceitou viver o projeto de Deus chamado Moisés. Quando ela aceitou correr o risco de vida, as parteiras até mesmo se esquivavam de matar os filhos das hebreias, o Senhor já tinha um projeto sobre a vida de Moisés. E ela mesmo escondido, tendo Moisés amamentando, com 2 meses ela falou, agora eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor direciona, coloca lá no rio, dentro de um cestinho cheio de betume, até que a filha de Faraó o encontrou. Eu quero te dizer que o Senhor guarda desde o início da gestação até chegar à fase adulta, e Ele não continua, Ele não deixa de abençoar o seu filho por intermédio da sua oração. O que eu acho também encantador, irmãs, que em 1 Samuel, quando Ana busca um filho, engraçado que quando Deus quer abrir a madre de uma mulher, Ele não olha só a sua satisfação de ser mãe, Ele vai muito mais além disso. Ele olha a obra e o reino dos céus, que será diferenciado com a chegada do seu filho e da sua filha. Eu garanto que se eu for conversar com cada mãe aqui nesta manhã, missionária Aulene, missionária Creuzinha, vão falar, todos esses filhos foram consagrados ao Senhor. Eu já contei o testemunho da minha mãe, ela ficou 17 anos fora, mas sabe o que a trouxe de volta? Que após o nascimento ela apresentou a mim e os meus irmãos. Ali ela fez uma aliança. Quando você apresenta o seu filho ao Senhor, independente da etapa, tem filhos que chegam, como a irmã falou, eu quero aproximar os meus filhos do Senhor. Você faz essa aliança da mesma forma. E depois de anos depois, o Senhor me levanta para que através da aliança que Ele tinha feito com a minha mãe lá atrás, mesmo a minha mãe afastada, Ele disse, eu vou cumprir esses projetos. E aí Ele levanta um filho para interceder por uma mãe. Tem filhos que as mães não estão aqui, você é o intercessor da sua mãe. Você é o responsável pela vida e o ministério da sua mãe. Não se isente dessa responsabilidade. Eu estava falando com a missionária Vivian que o amor de uma mãe para um filho é sempre recíproco. Mas certa vez eu estava conversando com uma colega de trabalho que o filho adolescente, servo de Deus, estava dando muito trabalho.
E ela falou que orando, Deus tocou nela para falar uma frase para ele. Falou, olha, falou o nome dele, Mateus, você sabia que o amor da mãe é como o amor de Deus, é eterno. Mas se você não cultivar esse amor acaba. E diz que ele começou a chorar, chorou a noite inteira. Aí quando acordou de manhã, mãe, eu te amo, promete que seu amor não vai acabar? Irmã, sabe o que eu achei lindo? A preocupação dele é, o amor da minha mãe não pode acabar. O amor de uma mãe nunca acaba, não tem validade. Mas nós devemos cultivá-lo. Irmã Geisa, como é que eu cultivo o amor da minha mãe? Obedecendo, aceitando os propósitos de Deus para a sua vida, honrando a sua mãe. As tuas escolhas definem o que você quer ou não da vida, mas a escolha que você faz, honra o seu pai e a sua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa: o filho que honra pai e mãe será super abençoado, ou seja, próspero em tudo que você colocar as mãos. E quantas vezes nós filhos, eu lembro da minha adolescência, a gente acha que o pai e a mãe tem que dar e obrigado, porque o seu pai é sua mãe. Só que você tem que lembrar que ele também tem as fragilidades, tem as dificuldades. Então você deve blindar os seus pais orando, buscando a presença de Deus por você e por eles. Quantos livramentos, irmãos, eu aqui em São Paulo, Deus cortava lá na Bahia, quando eu orava, o Senhor me revelava, porque minha mãe não estava na posição, hoje ela está. Então eu quero dizer que ainda que o seu pai e sua mãe não estejam na posição que o Senhor quer, você precisa buscar por ele e por ela, porque é um elo para o resto da vida. Então esses nutrientes que você, mamãe, passava via intrauterino, ainda hoje você continua passando, através da sua oração, do seu jejum, do ensinamento, do exemplo que a irmã trouxe. Eu vou levar os meus filhos para a igreja, é lá que eu vou blindá-los. Quando eu vejo algumas mães falando, eu vou viajar com meu filho, eu vou sair de férias, porque eu quero investir num lazer, é ótimo lazer, irmãs. Mas existe algo muito mais importante que você pode fazer para blindar o seu filho e a sua filha, e até mesmo o seu lar. Primeiramente, priorizar o reino dos céus, buscar a presença de Deus. E quando Ana subia todo o tempo, todo ano, iam ao templo buscar a promessa, o Senhor primeiro tratou com o coração dela, primeiro moldou, transformou para dar Samuel. Interessante que a própria rival dela, a Penina, casada com Eucana, também até mesmo zombava, subestimava a Ana. Só que Deus não deu vários filhos para Ana antes. Primeiro deu Samuel, que foi profeta, foi juiz, foi um grande homem de Deus. Depois o Senhor abriu o mato de Ana com outros filhos. Mas eu quero te dizer, existe o filho da promessa que Deus te dá com um propósito diferenciado. Conversando com a missionária Viva também, eu me enchi mais ainda, porque ela falou assim, que a mãe dela tem uma ligação muito grande. Lá em casa somos 3, mas irmãs, cada um tem um estado. Eu estou aqui em São Paulo, um está em Tocantins, outro está em Goiânia. Minha mãe, o sonho dela, todo mundo na Barra da Saia. Toda mãe quer isso. Eu estou mentindo, irmãs? Só que Deus, para provar a minha mãe, mandou cada um para o estado. Só que dos 3 filhos, eu sou aquela que tem ligação direta. Eu oro aqui, Deus mostra lá, ela ora lá, Deus mostra aqui. Aí os meus irmãos falam, mãe, por que a senhora gosta mais da Geisa? Mãe, não, meu filho, eu amo vocês por igual. Mas a senhora tem mais afinidade com ela. Quantas vezes meus irmãos moravam lá na Bahia com ela e eu aqui, tendo um elo maior. Não é que há favoritismo, um amor maior, mas a expressão do amor se tornando mais frequente, você cultivando esse amor, você se faz mais presente, ainda que a distância seja grande. Porque às vezes você está trabalhando, a sua mãe está em casa orando por você, ela não está lá no trabalho, na faculdade com você, mas ela está orando pela sua vida. Deus está te visitando lá. E quantas vezes eu quis mostrar para os meus irmãos que não é o favoritismo, que eu sou a única moça da casa, é a oração que nos une, é o amor, a aliança eterna que o Senhor faz conosco. E quero citar mais um exemplo, irmãos, quando o Senhor, dando sabedoria a Salomão, em 1 Reis 3, essa foi a mensagem que me cortou por dentro. Salomão, então, estava diante de um grande julgamento, 2 mães. Uma dizia que o filho era dela, a outra dizia que era também. E Salomão, usado por Deus, disse, então é simples, eu vou pegar esse filho, traga a espada. Eu corto agora no meio, dou metade para cada uma. Só que a mãe verdadeira disse, não, eu prefiro meu filho vivo, bem, mas dê para ela, eu preciso dele vivo. E o amor dessa mãe renuncia muitas vezes à convivência com o próprio filho, mas para ter esse filho vivo,
e bem. Eu quero te dizer que muitas vezes você precisou por algum breve momento renunciar momentos com seu filho, devido ao seu trabalho, à sua faculdade, a necessidade de blindar mais o seu lar, sendo provedor. Hoje a mulher é tão provedora quanto o homem. Você precisou se ausentar, mas você preservou a vida, porque você por um lado perde momentos, mas ganha em vitória e salvação para o teu lar. Outro exemplo lindo que o Senhor me entregou foi a mulher de Jó. Quando o Senhor permitiu um vento entrar dentro do lar de Jó, a Escritura relata em Jó capítulo 1 que os 10 filhos se confraternizavam e todas as vezes que eles banqueteavam, Jó estava jejuando. Eu não duvido, irmãs, embora não apareça, subentende que a mulher de Jó buscava pelos seus filhos. Só que o vento chegou e os 10 filhos foram a óbito. Irmã Geis, o que você quer dizer? Eu vou perder os meus filhos? Não. Eu quero te dizer que muitas vezes o vento contrário entra no teu lar, não é para matar os teus filhos, é para que você busque mais, você desça mais, apresentando os seus filhos ao Senhor. Irmãs, não existe melhor forma de blindar um filho e uma filha com oração e com jejum. Porque muitas vezes Deus me diz aqui nesta manhã que tem saudade de ouvir a oração de algumas irmãs. O Senhor quer mais intimidade contigo. O Senhor quer mais relacionamento com a sua vida. Porque assim Deus muda o quadro do seu lar e muda a história da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a Aline trouxe o testemunho dela, irmãs, eu achei lindo. Primeiro, quando a Fabi, direcionada por Deus, a convidou para louvar, você chegou aqui na frente, Aline. Eu vi a Deus fazendo assim, ó, te escrevendo uma nova história. Aleluia. É assim que o Senhor manda te dizer nesta manhã. E a história que Deus escreve para mim e para você é para dizer que Ele quebra maldições, Aleluia. Ele muda protocolos, Aleluia. Ele é muito maior, Ele vai além da cura da depressão, síndrome do pânico. Muitas vezes, irmãos, a esquizofrenia entra dentro do lar, a gente não sabe diferenciar. Porque orando, buscando, eu falei, Senhor, por que o teu povo é acometido como a Aline colocava? Ele falou, filha, muitas vezes o adversário tem legalidade pelas brechas que encontra na vida dos meus. A falta de obediência ao chamado. Muitas vezes a renúncia nós não queremos pagar. Eu tive mães essa semana que perderam filhos para depressão, que se suicidaram. Lá no hospital, um funcionário nosso, com 27 anos, trabalhava num pronto-socorro adulto. Um funcionário que cativava todo o hospital, toda a diretoria eu conhecia. Com 2 filhos pequenos, entrou em depressão. No dia das mães, acorda na madrugada, pega o revólver do pai, que era policial, coloca e vai ao suicídio. Irmãs, e aí o hospital inteiro ficou aquela enquete, quem errou foi a mãe, foi o pai. E aí eu cheguei no meio da equipe e falei, meninas, vocês estão atribuindo à mãe que não viu que um filho de 27 anos estava depressivo, um filho casado, pai de família. Ah, mas a mãe tinha que ter visto. Eu falei, a mãe, ela doa a vida. Se essa mãe pudesse, ela tiraria o desejo, o suicídio desse filho. Como culpar uma mãe? Muitas vezes o que acontece com seu filho, sua filha, você se cobra. Faltou mais oração, faltou mais aconselhamento. Mas uma coisa, irmãos, eu trago. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, Ele delega para mim, para você as escolhas. Mas eu faço hoje um apelo para o filho, para a filha que está aqui. Escolha os caminhos retos do Senhor. Aleluia. Porque o seu pai e a sua mãe terá vida e alegria diante do Senhor. E ela será bem-aventurada em dizer, o meu filho e a minha filha está servindo ao Senhor. Outro exemplo lindo, que eu fico muito grata que o Senhor me direcionou, quando Deus mudou o cativeiro de Jó, irmãos, o Senhor não devolveu os filhos, filho nenhum substitui outro filho. Eu tenho irmãs aqui que certamente passaram por perdas, mas Deus abriu a madre da esposa de Jó dando 10 filhos, a mesma quantidade. Papai manda te dizer que há restituição. Aleluia. Enquanto eu tivesse a quem envergonhar o teu filho, a tua filha, Isaías 61, versículo 7, haverá dupla honra para a sua vida, dupla honra para os seus filhos e para o seu lar. Enquanto ele entra com a destruição, envergonhando, colocando nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, o Senhor é poderoso para quebrar o ciclo da maldição. E haverá vida e salvação dentro do teu lar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu queria muito que algumas irmãs específicas estivessem aqui para ouvir, mas eu sei que devem estar gravando, filmando para mandar e direcionar. Quando orando, o Senhor me entregou aqui 2 Reis 4, do versículo 1 ao 17. O azeite da viúva. Essa mulher, a Escritura relata que ela estava totalmente desesperada. O esposo, que era o provedor da casa, faleceu. Ela só tinha os filhos e uma dívida imensa a pagar.
Só que ela procura Eliseu, que simboliza a presença de Deus, ou seja, aqui no socorro espiritual. Aqui é o socorro espiritual de muitas mães, eu já compartilhei com a Val que aqui é um útero, é um hospital também. E ela vai até Eliseu fala, manda buscar as vasilhas, oremos. Mas o que me chama a atenção, que o Espírito Santo de Deus me revelou nesta madrugada, quando ele orou e o azeite da viúva foi multiplicado, transbordava os vasos da casa e ninguém mais tinha vasos, vasilhas para emprestar. O Senhor manda dizer para muitas mães aqui nesta manhã, o azeite que há dentro da tua casa só transborda se você buscar a presença do Senhor. O azeite que esta mãe conseguiu através da oração do profeta foi para ela e os seus filhos viverem por longos anos, porque o azeite era moeda de troca, era subsistência, era alimento, era remédio, mas era também válido como dinheiro na ocasião. O que o Senhor quer te dizer? Com as tuas orações, com o azeite que você busca na casa do Senhor, você leva para os seus filhos toda a prosperidade e conquista que você deseja. Louvado seja o nome de Jesus. E esse azeite, irmãos, traz sobre as nossas vidas cura, traz revestimento, renovo. Eu vejo mães hoje recebendo alegria de porta de faculdade aberta para os seus filhos. Eu vejo filhos com um diploma na mão, subindo degraus na carreira profissional através das tuas orações, diz o Senhor. Que você não se preocupe, que Ele é provedor. Antes que você fizesse o projeto para o seu filho, Deus já fez por você. E o projeto dele ninguém pode frustrar. As promessas do Senhor estão de pé. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E quando Eliseu determina para a viúva e diz, vai, vende e vive para você e para os seus filhos. Ele está dizendo, vai e continua buscando e multiplicando esse azeite. E o azeite muitas vezes simboliza, irmãos, as lágrimas que nós derramamos na presença do Senhor. Porque quantas vezes eu me recordo que minha mãe me ligava, eu já conhecia o tom de voz. Mãe, está tudo bem? Ela está tudo bem. Eu falei, não está. Aí Deus já tinha mostrado para ela lá o livramento dado para o meu irmão mais novo, que é a nossa grande preocupação. No feriado, dia 1º de maio, eu ministrei aqui à tarde, fui ministrar à noite no Jardim Santo André. E estou lá entregando a mensagem, sentei, entreguei. Deus usa um vaso. E é lindo, irmãos, ver como Deus trabalha. Eu quero te dizer que você está aqui hoje. Deus está trabalhando pela tua causa lá fora. Ele está visitando lar de irmãs. O Senhor me mostra a vida financeira de algumas mães aqui. O Senhor está fazendo assim, ó, mudando, vento contrário ao teu favor. Deus está tirando toda a privação em bonança. E ali quando eu sentei, falei, Senhor, aqui está entregue o que o Senhor me ordenou. Papai nos recebe e diz, olha filha, enquanto você estava aqui fazendo o que eu te ordenei, aquele teu que está longe, sairia dentro de um carro de ML, eu corto o laço agora. Por amor às tuas orações e a tua que está clamando, porque esta não teria estrutura para receber essa notícia. Irmãos, lindo! Minha mãe não teria estrutura para receber a notícia do óbito do meu irmão, que saiu de Tocantins dirigindo um caminhão e dormiu no volante. O Senhor mais uma vez cortou o laço. Existe uma mãe dobrando seus joelhos, existe uma família clamando. E eu te digo nesta manhã, você sai de posse do livramento, porque há vida e salvação no altar que levantamos nesta manhã para o Senhor. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. E quantas vezes, muitas mães falam, eu estou com um pressentimento ruim, eu estou sentindo uma angústia. Eu lembro da irmã, que é o Lene que testemunhou. Irmãos, esse incômodo, na verdade, é que papai tem uma afinidade muito profunda com as mães. Porque não é só gestar, e como a gente usa o termo, né, parir. Eu falo, eu partejo, a paciente pare. E quando a gente usa essa expressão parir, é da vida, o protagonismo é seu. Mas ninguém tira a identidade de uma mãe para o resto da vida. Então, quando você está lá no futuro, com o netinho, o bisneto, eu sempre tenho famílias. Esses dias eu falo que eu entrei para a cápsula de uma família. Eu tenho uma avó árabe, que eu cuidei de 5 filhos, 5 netos dela. Então, as moças casam, já vêm para o Brasil, são prometidas, chegam no Brasil, os filhos estão aqui, no primeiro ano engravidam. Então, 5 filhos da mesma avó. Só que o que mais me chamou a atenção, no 5º neto que ela trouxe, ela falou, Geisa, você vai ter uma surpresa. Ela me mostrou a primeira foto do primeiro bebê que nasceu lá 8 anos atrás. Eu falei, no mínimo eu estava mais bochechuda, mais barriguda, mas tudo bem. Já fiz a dieta, já perdi tudo. E ela falou, não, pelo contrário. Ela me mostrou, aqui tá minha filha, aí foi apontando. Irmãos, esse bebê, o 5º, tem até tataravô. E aí
aí quando ela começou a mostrar a genealogia, eu falei, Senhor, que coisa linda. E o Senhor disse assim, assim faço eu com os meus. A promessa vai sobre cada um deles, porque tem o meu prazer. E sabe o que me encanta, irmãos? Nasceu o bebê, eles param no meio do procedimento, oram, consagrando aquele bebê. Até a equipe médica reverencia a fé. E eles dizem, verdadeiramente, existe um povo que serve a Deus na terra. E uma dessas obstetras, que é espírita, ela parou o procedimento, finalizou o parto, dobrou, inclinou e orou junto com o bebê e disse, realmente existe a diferença. Mas nem sempre é assim. Eu tive pais que pediram que na hora que o bebê nascesse, tocasse um pancadão, um funk, cheio de palavrões. Eu tive casais que trouxeram o enxoval do bebê, eu quase infartei uma vez. Eu cheguei na porta do berçário e interfonou, o pai falou, trouxe a roupinha do bebê. Eu falei, que bênção, vamos abrir. Abri a bolsa linda, estava escrito o nome da bebê, Sofia. Quando eu abro, irmãs, eu quase desmaiei de susto, Val. Todas as peças de roupinha da bebê eram pretas, bora, mijãozinho, macacãozinho, e tinha uma caveira como símbolo. Eu falei assim, pai, então qual que você vai escolher? Ele falou, qualquer uma. Ele falou assim, porque nós somos roqueiros e ela já está consagrada. Ela foi feita, inclusive, no altar lá do rock. E o adversário, irmãos, é o pai do rock. Ele falou que uma das exigências do guia espiritual dele é que tudo tinha que ser preto. E aí, olhando, eu falei, meu Deus, quando eu tirei, fizemos o banho, o primeiro banho é bem humanizado, lava o cabelinho, seco. Eu coloquei aquela roupa e falei, Jesus, tenha misericórdia. E a tristeza maior, eu cheguei no quarto, ele falou assim, eu falei, parabéns, nasceu a Sofia. Ele falou, não, ela vai escolher quando crescer, se ela vai ser menina ou menino. Eles são adeptos da ideologia de gênero. Eu falei, Senhor Jesus, eu não tenho estrutura para isso, papai. Me dê sabedoria para lidar com isso. Chego no quarto, eu tenho duas mães. Quem é o pai e quem é a mãe? É um casal de duas mulheres. E aí elas falam que aquele bebê foi escolhido por Deus para dar para elas. Eu falo, Senhor, através desta criança, quebre todas as maldições e protocolos sobre este bebê. Irmãos, enquanto estamos aqui orando, buscando o revestimento dos nossos filhos, o inimigo está cirandando lá fora, destruindo valores, destruindo os lares. Então valorize o seu filho, valorize a sua mãe que está aqui nesta manhã, porque você está buscando a direção do Deus vivo, do Deus poderoso, e Ele não muda, a sua palavra é viva e fiel. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E quando a gente vê um pai e uma mãe cristão, eu já vejo que tudo eles consagram a Deus em prol daquele bebê. Eu vou citar um exemplo que eu tive, uma experiência linda. Um desses casais que eu tive a honra de cuidar são pastores de um dos ministérios muito grandes, chamado Bola de Neve. Eu não prego os costumes, mas eu falo que Deus tem os escolhidos. E de cada igreja, existe a igreja arrebatada, infelizmente a igreja que fica. E eles oraram por anos para Deus abrir a madre. Só que ela teve 10 abortos. E um belo dia ela foi na obstetra, a obstetra disse assim, e Deus, irmãos, fez a promessa de dar um casal de filhos. 10 abortos, uma promessa de 2 bebês, um casal. As irmãs que falaram da promessa, eu falo, independente do tempo que passar, o Senhor permanece fiel para cumprir. No 10º aborto, com trombofilia, mioma, o útero quase praticamente virando a neoplasia, que os miomas eram do tamanho de um feto, de quase 4 meses. Ela ouviu da médica dela, falou, você nunca vai ser mãe. Até quando você vai perder o seu tempo? 10º aborto. Ela falou que foi para casa, pegou o diagnóstico, chegou em casa, colocou do lado que dava mundo e começou a chorar. O marido chegou e falou, por que você está chorando? Porque a médica falou que a gente não vai ser pai. Ele falou assim, quem é a médica? Quem é o Deus que nós servimos? Aleluia. Ele falou, nós servimos o Deus de Israel, que Ele fala e Ele faz. Irmãos, naquela noite, ela orando, Deus visitou a madre dela em visão e disse assim, não mais terá perdas, porque sou eu Deus que restitui. Eu abro a sua madre hoje. Isso foi na madrugada. Nasce a Sofia, primeira bebê. Para a honra e glória do Senhor, cuidei da Sofia. Aí veio a grande surpresa. Depois de 3 anos, volta com o segundo filho, o Samuel, filho da promessa. Um casal. Glória a Deus. E o que mais chama atenção, irmãos, que Deus quando faz, guardem isso, tem irmã que precisa ouvir isso, Ele faz completo. E na última gestação, a médica pegava o exame dela, olhava e falava, você não está acreditando. Ela falou, por quê, doutora? Porque você não tem mais nem trombofilia, nem mioma, nenhuma alteração. Glória a Deus. O Deus que eu sigo me curou. Aleluia. Ele deu os 2 filhos da promessa e ainda curou. Quem
sabe o que é trombofilia, irmãos? É uma doença autoimune que você depende de anticoagulantes para o resto da vida. Você é dependente dessa medicação. Papai manda dizer que a sua dependência é dele. Ele está curando irmãs aqui nesta manhã. Aleluia. Ele está liberando do trono dele a cura, Aleluia. o revestimento e o renovo, para que você viva não só a promessa do seu filho que você está vendo crescer na presença de Deus, outras promessas. Tem irmãs aqui que o Senhor manda dizer, mães, que querem fazer uma faculdade, você vai fazer a sua graduação. O Senhor me diz que está visitando os teus projetos, que você acha que não dá mais para fazer. A prioridade é o filho e a filha, mas você também será honrada, porque você busca o Deus que é provedor, é um Deus fiel e poderoso para fazer todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E outra situação, irmãos, uma parte linda que o Senhor me entregou dessa ministração foi de Agar, e eu falo que até mesmo Ismael. Agar estava errante no deserto. Muitas vezes Deus leva muitas mães, muitas famílias para o deserto. Mas o deserto, irmãos, não é lugar do crente morar. É lugar de Deus aperfeiçoar o chamado, é o lugar de Deus trabalhar, te moldar, e é lá no deserto que Deus faz grandes promessas. Agar se distanciou para ver o seu filho morrer de sede e fome, até que o Senhor aparece, ou seja, ordena um dos seus ministros, anjos, para falar para Agar, por que choras? Não temas, este menino será uma grande nação, pai de nações e uma grande promessa para Israel. O Senhor manda te dizer que o deserto que você vive é para mostrar que o seu filho, a sua filha, o seu lar é uma grande promessa do Senhor. Ele entra com providência, quebrando todas as maldições, as heranças espirituais que o inimigo jogou sobre a vida do seu filho e da sua filha. Aleluia. Muitas vezes eu penso que Agar, no mínimo, subestimava a promessa, porque era humilhada. Ela foi colocada numa situação de escrava. O Senhor mudou de escrava a mãe de um grande homem de Deus, que foi a descendência de Ismael, o pai de muitas nações, que hoje nós temos aí a grande rivalidade entre a Síria e Israel. Irmãs, o Senhor manda e diz nesta manhã que não devemos temer as investidas do adversário nos nossos filhos, nos nossos lares. Porque enquanto o adversário investe de um lado, o Senhor entra com a providência, com o renovo, com a salvação, para justamente mostrar que Ele é Deus na terra. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E uma das mensagens que eu quero para fechar a ministração, falar da mulher cananeia, está em Mateus 15. A Escritura diz que ela correu buscando de Jesus a providência. Mas essa passagem, irmãos, eu estava lendo ontem, até falei para o meu esposo, foi a primeira expressão que eu achei, quando a gente não entende na integridade, a expressão um pouco mais dura de Jesus. Ela vinha chorando, se rastejando, pedindo a Jesus para libertar a filha dela. Até que os discípulos incomodados falaram, mestre, atende-a, dispensa logo. E aí o Senhor Jesus disse, eu vim para salvar os filhos perdidos da casa de Israel. Em outras traduções, não é lícito pegar o pão dos... Eu vou deixar o microfone de lado, que caiu, mas dá para todos ouvirem. Não é lícito pegar os pães da mesa das crianças e dar aos cachorrinhos. Irmãos, mas ela foi muito incisiva e determinada. Ela disse sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Parece uma humilhação, não é, irmãs? Parece que Jesus até mesmo a distratou. O que ele queria dizer com essa expressão? Ele quis dizer, eu vim salvar o povo de Israel, que não me recebeu, eu trouxe o melhor, eu trouxe vida, salvação, curas, milagres, com um povo que não está me buscando, que está longe. Mas esta que está pedindo, talvez ela não era merecedora, mas ela respondendo assim, o Senhor diz, filha, grande é a tua fé, vá em paz. A Escritura relata que naquele momento, quando ela chegou em casa, a filha estava liberta do demônio que a atormentava. Tem filho hoje que está recebendo a libertação por intermédio da sua humilhação diante de Deus. Você orando, buscando, você traz sobre o seu lar o azeite, o revestimento, a oração, o poder de Deus. Mas a sua humilhação diante do Senhor faz Ele quebrar todas as maldições sobre a vida do seu filho e da sua filha. A Val já fez a menção de Isaías 49, 14, 15. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Ela não esquece, mas ainda que esqueça, existe um Deus que zela por mim e por você. Mas irmãs, nesta manhã, para finalizar até mesmo a mensagem, Deus me mostra em Isaías capítulo 11, versículo 4. O povo de Israel é um filho rebelde para o Senhor. E muitas vezes eu vejo mães falarem, meus filhos são rebeldes, a minha casa é desobediente. Eu costumo sempre usar
de bênção. Nunca falo que eu sempre peço para as minhas pacientes, quando se referirem aos bebês, é falar palavras de bênção. Um exemplo, tem mãe que fala que o bebê é preguiçoso. Esse bebê só dorme. Eu falo, não, ele vai aprender. Seu filho é um presente, é uma bênção. Porque se eu pudesse hoje, Val, mudar, traduzir essa mensagem, eu diria, o amor de uma mãe é a extensão do amor de Deus. Ou seja, é o amor de Deus estendido para a sua vida. E em Oséias 11:4, o profeta diz que o amor de Deus é como se fossem cordas humanas. Ele atrai você, ele te envolve com essas cordas, te prende com laços de amor. Então agora eu vou fazer uma comparação. A Fabi está aqui ou está lá em cima? Está lá em cima. Então, Val, venha você e a missionária Cruzinha, por gentileza. Eu vou usar as duas. Eu vou convidá-las aqui, irmãos, para os irmãos entenderem os laços de amor. Aqui está uma filha, aqui está uma mãe. Vocês vão se abraçar agora, um abraço bem gostoso, bem apertado, juntas. Quando elas se abraçam, irmãos, papai está dizendo assim, eu abraço, mãe, o seu filho, eu abraço o seu lar. Papai está dizendo para os pais que estão aqui, eu abraço a sua família, que vocês são provedores. O Senhor está dizendo para os jovens, para os adolescentes, eu abraço a sua família, que você me entrega todos os dias no jejum do Pai. O Pai manda dizer que quando você envolve o seu filho, a sua filha, que você abraça com oração e jejum, ele diz, eu estou cortando os laços do adversário, eu estou tirando aquele espírito da morte que estava seguindo o seu filho lá no trânsito, lá na estrada. O Senhor manda te dizer, ele cerca e guarda e zela, porque as tuas mãos envolvem o teu lar, diz o Senhor. Por amor às tuas orações tenham entrado mulher com cura no meio dos teus. E hoje, em especial, visito aquele, digo assim, quebro eu toda seta inflamada, obra contrária à grande obra que eu tenho. Vejo eu grande milagre, provisão entrando, e dirás tu, verdadeiramente o Senhor me visitou. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Irmãos, esse abraço é profundo, porque o Senhor nesta manhã está abraçando e levando no colo muitas famílias. Glória a Deus. Muitas irmãs. Eu tenho algo especial que eu vou entregar aqui para você, amada. O Senhor diz que tem sondado o teu coração. Ele diz assim, as tuas orações têm chegado ao trono de graça. Essas mãos aqui levantadas têm grande autoridade. E quando tu oras, o Senhor manda te dizer, mulher, quero eu fortalezas por intermédio das tuas orações. Diz mais o Senhor para ti, te procuro, filha, nas madrugadas. E diz assim, eu quero ouvir o teu clamor. Porque eu entro no meio dos teus com grande renovo e mudança de vida. Quebro eu grandes maldições espirituais lançadas sobre ti. E a tua descendência será próspera e abençoada. Visita o teu e sonda aquele coração. E quando tu chegaste aqui, eu falo eu contigo no teu coração, dizendo, te envolvo na minha presença e quero mais e mais de ti. Porque através de ti muitos virão até a mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãs, eu finalizo e digo que papai tem falado no profundo. Mas antes de entregar o microfone, eu quero dizer para as irmãs que eu só estou aqui hoje, em pé, com 38 anos de vida, porque eu passei muitos ventos contrários, e no momento mais difícil da minha vida, do meu chamado, a minha mãe já estava de pé orando e buscando a presença do Senhor pela minha vida. E eu lembro que certa vez, quando eu achei que o vento era muito grande, eu queria desacelerar, Deus lá na Bahia usou um vaso e disse para minha mãe, aquela é preciosa para mim. Fiz uma aliança com esta e onde ela está, estou eu com ela. E vida e salvação há na boca dela. Então ela não vai parar de fazer a minha obra. Porque nesse momento eu tinha dito para minha mãe que eu não iria pregar mais. Eu não iria fazer mais nada, eu estava decepcionada. Eu tinha passado um vento muito grande. E quando Deus, usando a minha mãe para orar pela minha vida, o meu ministério, o Senhor mandava um outro vaso aqui dizer que é da mesma forma como Deus falou lá, falou comigo. E interessante, irmãs, que quando Deus mostrou em visão a minha boca fechada, era um arco que fechava a minha boca em visão, o Senhor me mostrava o inimigo querendo impedir a obra. Tem filhos aqui que o inimigo quer impedir de você falar do amor de Deus, mas a sua mãe, orando, você vai fazer o ID do Senhor. Você vai prosseguir a jornada. Eu quero dizer para a irmã Ziene que Deus te usando, amada, o valor das tuas orações sobre as tuas filhas é profundo. Eu já te entreguei isso, que eu te vejo como Esther diante de um banquete, diz o Senhor. E esse banquete que o Senhor te reserva, Ele contempla as tuas e diz o Senhor, tenho eu me agradado.
E continue buscando e apresentando, porque são separadas para a obra, diz o Senhor. Tem mães que se questionam por que o filho e a filha é acometido por tal situação. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Porque aquele que é separado é provado para viver grandes coisas na presença do Senhor. Deus não entrega, irmãos, promessas profundas em corações superficiais. Deus não entrega promessa para quem está fora da posição. Ele renova as promessas, renova a aliança, mas é necessário que eu e você estejamos fechando as brechas pelos nossos lares. E rogo as vossas orações ao meu favor, que o Espírito Santo de Deus continue falando nesta manhã. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Chegando.